Como é que eu tenho uma piscina prática, tá? Como é que eu tenho uma piscina confiável? Porque as principais patologias de uma piscina acabam sendo descolamento de pastilha, caindo, aquela piscina que muitas vezes, a eflorescência, que acaba tornando a piscina feia. E piscina é algo que remete a compromete totalmente a estética, né? Totalmente. Ele é diretor da DJIO Piscinas, empresa que tem quase 60 anos de mercado, trazendo conceitos únicos e inovadores. Famosa por suas criações exclusivas, mundialmente reconhecidas e patenteadas pela marca, como a filtração sem tubulação, a empresa segue revolucionando com tecnologias únicas que buscam transformar sonhos em realidade. A conversa de hoje é com o empresário Jerônimo Machado. Jerônimo, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Melissa. Obrigado pelo convite, maravilhoso o seu espaço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos começar o ano com assuntos leves, né? A primeira entrevista foi com a Cláudia Canales, né, sobre plantas e jardins energéticos. A segunda com o assunto mais gostoso e refrescante, piscinas. Verão, né? Jerônimo, a DJIO, ela está no mercado desde 1966, né? Já temos aí quase 60 anos de atuação. Desde 2011, ela chegou no Brasil, em Curitiba. Conta um pouco como foi essa entrada da marca no mercado nacional. Então, a DJIO, hoje ela é a maior empresa de piscinas de concreto do mundo. E não sei se o pessoal sabe, mas o Brasil é o segundo maior mercado de piscinas do mundo. O segundo maior mercado? Só perde para os Estados Unidos, e o terceiro é a França, onde a DJIO foi fundada. O que aconteceu? Existia um boom de piscinas na Europa, e hoje a DJIO fabrica e constrói aproximadamente 18 mil piscinas por ano. Boa parte delas na Europa. E para a Europa, eles não têm mais por onde crescer demais. O que está acontecendo? Ela está expandindo para os principais mercados, Estados Unidos, Brasil, outros, Austrália, enfim, outros países. E a DJIO, ela olha para o Brasil com muito carinho, não só como negócio, mas como a fortificação da marca. Tá? Então, tanto que aqui no Brasil, nós temos, não é só importação, nós temos uma DJIO Brasil aqui, responsável pela expansão, pelo desenvolvimento da marca e com um conceito um pouquinho diferente, graças aos nossos arquitetos, que eu agradeço demais. O presidente da DJIO esteve no Brasil no ano passado, em 2024, e ele ficou espantado positivamente com a beleza das piscinas que nós fazemos, com a criatividade que nós temos. Quando eu falo nós, estou falando dos especificadores, arquitetos, designers. Que é um trabalho totalmente conjunto. É um trabalho em conjunto. Essa sinergia é muito importante até depois para o momento final do cliente fazer aquele último mergulho, mas tem muita coisa que acontece desde a concepção até aquele mergulho inicial do cliente. Jerônimo, a gente está falando de uma marca que é líder global no segmento de piscinas de concreto, com mais de 240 mil piscinas ao redor do mundo. É um número muito, muito significativo. Qual que você percebe que é o grande segredo da aceitação da marca e do diferencial da DJIO? Isso vai muito conceitualmente da família europeia e que, consequentemente, acabou chegando aqui no Brasil. No início da nossa história, a DJIO começou fazendo piscina no método convencional. Casa de máquinas, tubulação, azulejo, pastilhazinha. E por mais bem feita que fosse uma piscina, aqui em Curitiba, por exemplo, quando perguntam, será que eu vou colocar uma piscina em casa? Tem a questão clima, que está mudando bastante, isso aí a gente pode falar depois, e a questão, qual o trabalho que eu vou ter? Tá? Então, casa de máquinas... A preocupação com manutenção, né? Exatamente. E a manutenção de uma piscina convencional. Tem casa de máquinas, então é um lugar geralmente apertado, úmido, cheio de bicho, então não é uma coisa um lugar agradável. E a manutenção é muito, muito trabalhosa num sistema convencional. E a DJIO foi entendendo isso no decorrer do tempo, e se perguntou, como é que eu tenho uma piscina prática,
Tá? Como é que eu tenho uma piscina confiável? Porque as principais patologias de uma piscina acabam sendo descolamento de pastilha, caindo, aquela piscina que muitas vezes, a eflorescência, que é lá no rejunte, você vê no material cálcico saindo, que acaba tornando a piscina feia, que piscina é algo que remete a compromete totalmente a estética, né? Totalmente. E confiável, porque o vazamento de uma piscina ela se dá por duas situações, ou por tubulação quebrada, ou pelo rompimento da manta de impermeabilização. Então eu estou numa linha do tempo acelerando bastante, mas desde 66, ela se questionando isso, e ela desenvolveu essa técnica, que é uma técnica patenteada, inclusive a máquina que faz o nosso sistema filtrante, que substitui a casa de máquinas, não é uma máquina comprável, não existe no mercado, ela foi desenvolvida e foi mais de 30 milhões de euros no decorrer do tempo para chegar nesse modelo que facilita a manutenção para o cliente final e ela também deixa a gente seguro que não vai ter nenhum tipo de vazamento na questão tubulação. Então, qual foi o segredo? Olhar com carinho para o nosso próprio produto, que é um produto que brilha aos olhos do cliente final. Eu ter uma piscina em casa não é só o uso do mergulho, mas hoje o uso visual, o uso da tranquilidade. Mas até um fator de socialização também. Exatamente, pós-pandemia mais ainda, Melissa, que é a questão de a gente querer estar num espaço de convivência, que hoje, antigamente a gente chamava quintal, e hoje a gente chama espaço externo de convívio, tá? Então, esse olhar com carinho, estudar também, não só o produto em si, mas o comportamento do cliente, o que ele espera de uma piscina. Existem momentos de vidas diferentes. Então, de repente, vou estereotipar, não sei se a palavra é essa, mas um casal recém-nascido, recém-casado, o que vai acontecer? Ele tem imagina como que vai ser a vida dele. Então, quer a vida com os amigos, uma piscina às vezes para mostrar, às vezes o uso em si. Daqui a pouco vem os filhos. Então, a piscina não é só a questão beleza, é a questão também o dia a dia, achar o que as crianças podem fazer, trazer os amiguinhos para próximo. Depois vem os netos. Então, de repente, já tem os filhos, cada filho foi para um canto, tem os netos, então vamos criar uma piscina para juntar todo mundo e trazer os netos para próximo. Então, tudo isso a gente estuda, é muito importante o arquiteto, e legal que o arquiteto curitibano, paranaense brasileiro, ele tem esse olhar. Então, a gente está ali para prestar um serviço de bastidor, que a gente fala, para aprofundar esse olhar para que a experiência final da entrega, não só durante a construção, mas durante os anos, o cliente se sinta satisfeito. Esse briefing do arquiteto, porque a relação de uma empresa, né, como a DJI com o especificador, o arquiteto, ela é muito estreita. E por conta disso, vocês conseguem ter acesso a um briefing muito detalhado, ou nem sempre. Como funciona essa relação, Jerônimo? E o que é o ideal dessa relação com o especificador? Porque o teu cliente hoje, a grande maioria deles, tem todo o respaldo de um trabalho de um arquiteto, para vocês entregarem a melhor experiência para o cliente. Hoje é muito legal que os arquitetos trazem não só aquela piscina padrão, o que eu falo, uma piscina padrão na Europa, ela é, vamos lá, 7x3, 8x4 e um retângulo. Só que a piscina pode ser mais multifuncional do que apenas um tanque d'água para mergulho. Podemos criar um banco, esse banco, por exemplo, você vai sentar, vai ter vamos conversar com os amigos, apoiar o enquanto o Jerônimo fala, nós vamos trazer algumas fotos das piscinas para vocês verem o que hoje tem se usado muito no mercado. Então, na questão do banco, um exemplo, a gente pode fazer um banco reto. O que seria um banco reto? Não seria como essa cadeira que está angulada. Então seria eu aqui e você aí. Seria ruim a conversa. Sim. Então, esse detalhe técnico de fazer um banco em L, por exemplo, que a gente possa conversar de frente. É um detalhe técnico simples, mas que muda a experiência da utilização. Sim, impacta muito, né? Sim. Então, esses detalhes finos a gente faz num bastidor com o próprio especificador, com o próprio arquiteto. Por quê? Esse briefing ele vai saber, tem criança, não tem criança, a prainha, que é o deck molhado, qual a profundidade ideal dela, acessos à piscina, qual que é o ideal, tem idoso, não tem idoso, às vezes acessibilidade. Então a gente tem que pensar em tudo. E lembrando que piscina é algo a longo prazo, não é algo que você faz, daqui a pouco eu vou mudar. A parte concretada não tem como mudar. O revestimento com a técnica de joelho dá para você mudar de roupa a piscina rapidamente, isso é um detalhe legal também. Você consegue ter essa versatilidade. Sim. Tem que ter aqueles traumas de quebrar tudo, pastilha. Mas o design interno é muito importante, sempre pensar a longo prazo.
E a gente entender que a família é algo orgânico, né? Sim. Então a gente entender todas essas mudanças e você exatamente entender que a piscina vai estar à disposição por muito tempo, sim, né? Então é pensar em toda uma dinâmica que ainda vai acontecer para chegar num formato ideal. Perfeito, exatamente isso. E Jerônimo, a gente falando muito dessa questão assim, do novo olhar, né, das pessoas, principalmente depois da pandemia, não adianta, a gente precisa sempre voltar na pandemia quando a gente fala do segmento de arquitetura e decoração, porque foi um momento que deu uma guinada muito grande nesse nosso mercado. Então assim, antes se olhava para o quintal como um lugar de grama, que se tinha algumas árvores, eventualmente se colocava alguma rede. Um vasinho, uma rede. Uma árvore frutífera, algo assim. E ao longo dos anos, esse olhar para essa área da casa foi mudando muito. Como que vocês percebem isso no dia a dia da marca? A família Desjoyeaux, o nome é um pouco complicado porque é o nome da família francesa. Então, para nós, para o português, é mais complicado falar. Mas eles são estudiosos do comportamento também, não só do material técnico físico, mas do comportamento da família. Então, essa evolução até pós-pandemia, de você estar mais próximo com as pessoas, mudou o quintal, como você falou, que era um espacinho, para um espaço externo de convivência. Tá? E claro, são muitas variáveis, a variável do momento de vida, a variável que a própria pandemia acelerou e trouxe também uma necessidade de um convívio maior, contato com as pessoas. Então a piscina ali acaba sendo a cereja do bolo, mas a gente acaba estudando todo o ambiente de uma forma geral. Então tem imobiliários externos agora, com várias tecnologias. Agora ficou muito em tela o fireplace, algumas pessoas chamam de fire pit, que é um espaço que você senta do lado, para você põe uma lareira no meio. De novo, convivência. Então são vários detalhes que o cliente nem sabe que ele quer ou que ele precisa, mas com o olhar do arquiteto, ele ele antecipa essa necessidade. E a piscina internamente ou externamente, um detalhe também importante, Melissa, mudou muito a questão de tamanho da piscina. Se pegarmos a década de 80, a piscina era 12 por 6 com 2 metros de profundidade. Então ninguém fica com a piscina, com a água aqui. Então é muito importante você ter esse conforto na utilização. E de novo, voltando, é uma palavra também meio clichê, mas a experiência é importante e isso não vai ser mudado. Então a experiência, por exemplo, de você entender qual que é a altura média da família, para você saber a altura que você vai, a profundidade que você vai fazer a piscina. A água não pode ficar aqui porque inconscientemente está desconfortável para você, você não vai querer ficar lá dentro. Mas também não pode ficar água muito baixo, porque senão vai ficar tomando vento no peito. Então esses detalhes são muito importantes. Então a dinâmica muda. Que é algo totalmente personalizado. Sim, mais do que a gente imagina. E aí a gente hoje, assim, vocês fazem grandes residências, né? Realmente a gente percebe que o público da Desjoyeaux é um público muito exigente, é um público muito exclusivo, né? E que realmente tem um conhecimento muito amplo do que é o melhor e é muito atento a novidades. Então foi o que você falou, então essa questão de uma área com a lareira no meio, às vezes o cliente nem sabe o que ele quer, né? Então muitas vezes você tem que apresentar a novidade para que ele tenha acesso a isso, né? Mas quando a gente fala muito do perfil do consumidor de alto padrão, que é o que consome a tua marca, hoje qual tem sido a grande necessidade e as principais demandas deles? Primeiro, praticidade. Tá? Rapidez de obra, que é algo que a Desjoyeaux consegue entregar. Tá? A experiência que a gente já falou, mas muita questão de segurança. Tá? A segurança de uma empresa confiável, porque a piscina, no método convencional, ainda é um mercado muito amador aqui no Brasil, diferente do que se tem em outros países. Então, quem que constrói piscina? Tem o tal do Jaque, que construiu a piscina, a Jaque está aqui fazendo eu também faço piscina. A chance de dar errado é muito grande. Outras empresas de piscinas convencionais, mas o que o cliente procura? Confiança, certeza e quando fala confiança, não é uma expectativa, é a certeza de que vai ter algo que não vai te incomodar,
que não vai te dar trabalho. Então são preceitos do dia a dia. Não posso perder tempo limpando minha piscina. Como é que eu faço algo prático? Não posso perder piscina que remete a lazer, tranquilidade. Não posso ficar refém dela de ficar limpando no dia que eu vou usar. Então essa DJOil veio para mudar essa percepção. E um detalhe importante, o cliente não constrói muitas piscinas na vida. São poucas. Então o primeiro detalhe que eu falo com toda a minha equipe, mesmo que eu não vendo a piscina, é ensinar o cliente o que ele tem que procurar numa piscina. Então, questão de como é que funciona uma piscina. Muitas vezes o cliente nunca teve experiência com piscina. Então fala, mas como é que funciona? Tem um tratamento químico, tem que cuidar da água, tem um tratamento, a limpeza física. Então, é um ambiente, a piscina é um ambiente vivo, que a gente fala. Não dá para abandonar. É que nem ter um bichinho de estimação. No começo, ninguém te conta que se você comprar ele pequenininho, ele vai sujar a casa inteira, ele vai ter que comprar fraldinha, tem que dar vacina. A gente conta. Então eu faço questão de mostrar o lado feio, que é o lado que dá trabalho, e o lado bonito depois, para o cliente saber o que ele vai passar. E o nosso cachorrinho é um cachorrinho comportado. Então ele já chega já cachorrinho treinado, mais previsível. Exatamente. E depois é um cachorrinho que ele vai se comportar de uma forma assim que vai automatizar, que vai de fato o propósito dele, que é ter alegria na casa, a piscina ter a alegria na casa, ter um espaço legal, sem dar trabalho. E que é hoje o que o teu cliente busca, né? É o aproveitamento do tempo, porque hoje luxo é ter tempo, né? Exatamente. Bom, você chegou no luxo é ter tempo, exatamente. Agora falando de diferenciais, você falou dessa questão da limpeza da piscina, falando diferenciais da piscina DJOil, né? Que é a piscina de concreto, né? Para o público que está nos assistindo e que está pensando em construir uma piscina, para ele entender quais são as diferenças entre uma piscina DJOil e uma piscina convencional. Toda piscina ela tem 4 pontos, que é a parte estrutural. Então existem piscinas de fibra, existem piscinas feitas de bloco de concreto, enfim, são técnicas diferentes. A nossa é feita com concreto armado e concreto usinado, porque a gente mantém um padrão de construção. Então isso é muito importante. Segundo ponto, a questão da filtração, que para mim é o grande diferencial. É o fato de como que você faz a limpeza física da piscina. Então não tem aquele filtro de areia que com o tempo você como fala, você tem que trocar areia, tem que entrar na casa de máquinas. Então, diferencial, praticidade. Os bichos, como disse você. Os bichinhos andando lá. Então a gente não tem isso aí. Terceiro ponto é a iluminação. Tá? Muitas vezes todo mundo quer uma piscina bonita à noite. Então, numa piscina convencional, você tem que fazer toda uma rede elétrica em volta da piscina, ligar vários fios. Cada lâmpada que está ali, você tem que fazer uma ligação nessa rede elétrica. Daí tem formiga, vai lá, queima uma lâmpada. Então, são dores que a gente vê num sistema convencional. O da DJOil, ela sai direto do nosso filtro, como um canhão de luz, iluminando a piscina como um todo. Então, tudo é prático. E o quarto ponto, o revestimento. Isso é algo que não tem fim. Quais são os revestimentos para colocar para a piscina? Então tem a fibra, que já é o acabamento final, as pedras que tem, os porcelanatos, pastilha, vinil, tem vários tipos. Só que a DJOil, como precursora, uma das maiores estudiosas de piscina do mundo, ela chegou num modelo, que é o revestimento que nós temos, que ele é uma manta, que ele envelopa toda a piscina, vamos falar assim, que você coloca o revestimento e não tem nenhuma manutenção obrigatória, assim, no sentido de ficar refazendo, como no sistema de pastilha tem o rejunte. Então, esses 4 pontos, que são os 4 pontos de uma piscina, nesse momento, tem gente na França trabalhando como melhorar esses 4 pontos, que a gente já chegou num formato que nós consideramos ser vencedores, que são voltados à praticidade, são voltados à baixa manutenção, que é bem importante, e voltados à experiência. O revestimento, o toque do revestimento DJOil é diferente de uma pedra que é áspera, que machuca muitas vezes. Então não vai correr o risco de uma criança correr lá e raspar o pé no rejunte e ser afiado. Tanto que as principais construtoras, hoje, que eu estava comentando, usam o nosso revestimento. Tá? Então, falamos em nomes aqui. A Plaenge, que é uma grande construtora, a Yoshi, tem um carinho enorme, uma grande construtora. A Laguna, agora também voltada à sustentabilidade, que esse é outro ponto que nós não falamos ainda, que vai mudar muito a dinâmica das empresas daqui para frente. A gente até um tempo atrás olhava sustentabilidade como algo, como um custo, ou como algo meio briga política de efeito estufa. Só que nós temos que cuidar disso. A DJOil, desde 93, já tem um sistema que ela recicla o polipropileno para montar a forma da piscina não utilizando madeira.
Então, esse é um ponto bem interessante. Outro ponto, a nossa piscina ela não tem a retrolavagem no sistema convencional, que é limpar o filtro da areia jogando água para fora da piscina. Isso vai um caminhão de água para fora, tem a questão desperdício de água, né? Totalmente. E tem a questão custo também. Então, aqui nós brasileiros temos que olhar os dois lados. A questão sustentabilidade, meio ambiente, mas também custo. Tá? Então, a nossa bomba ela consome 1/4 comparado à energia elétrica no sistema convencional. Então, a questão sustentabilidade também é muito importante. Várias construtoras que eu comentei agora estão buscando alguns selos, LEED, GBC, que voltados para a sustentabilidade. E a DJOIO entrega algo também que é esse plus, que era no passado um diferencial, mas hoje é uma necessidade. Tá? Então, tudo que são preceitos, sustentabilidade, não perder tempo limpando piscina, confiabilidade numa estrutura, é isso que, na minha concepção, é o grande diferencial, um sistema que a gente está muito alinhado aos preceitos da vida moderna. Então, esse é o diferencial da DJOIO. Você se posiciona de uma forma muito atual, né? Exatamente. E antenada realmente nas mudanças e no caminho que, de forma geral, o mundo está seguindo. Sim, e as nossas piscinas, elas podem ser feitas, elas respeitam a criatividade do arquiteto. Eu quero uma piscina orgânica, curva, eu quero uma piscina quadrada para seguir as linhas da casa. Então, não tem limitação de tamanho ou forma. E como comentei anteriormente, na Europa é tudo muito quadradinho. E esse diferencial que os arquitetos nos trazem, assim, na criatividade da piscina DJOIO, tem chacoalhado o mundo. Isso é bem legal. Quando a gente fala dessa questão de projetos diferenciados, da gente conseguir realmente ver uma versatilidade no produto de vocês, de o que for desenhado pode ser executado, né? 240 mil piscinas ao redor do mundo. Você consegue me mencionar, Jerônimo, alguns projetos que sejam os mais emblemáticos? Temos alguns hotéis no mundo todo, que são hotéis conhecidos, mas nos atentando aqui a Curitiba, tá? Para ficar algo mais próximo da gente. Sim. Tem um prédio, que é um prédio icônico aqui que está sendo construído, que é o CAA da Laguna. Sim. São residências suspensas. Vão ser 9 piscinas DJOIO em cada ângulo dessa arquitetura. Que é um projeto belíssimo, que vai fazer barulho, assim, vai ser bem legal. Vários projetos de arquitetos, eu não quero falar nomes aqui, porque eu vou deixar alguém de fora, eu vou esquecer. Mas os arquitetos de Curitiba são espetaculares. São assim, e um detalhe importante, cada vez mais, a gente fez a Casa Cor ano passado com o paisagista Wolf, foi até um ambiente, Wolf é maravilhoso. Foi um ambiente premiado, e cada vez mais a gente tem novos arquitetos nos procurando. Então, isso é legal. E a gente se adapta ao arquiteto, porque tem vários tipos de interação. Tem um arquiteto que já conhece a gente a longo prazo, o cliente está indo aí, veja o que ele quer, depois você me fala. Isso é uma coisa importante, que a gente falou do segredo também da interação do arquiteto com a empresa, que isso é muito importante. A confiança, a sinergia que é gerada é muito importante. Então chega um cliente na loja, e às vezes o arquiteto nem sabe que ele foi, saiu da loja, a gente manda um WhatsAppzinho para ele, o teu cliente veio aqui, falou isso. Se eventualmente tem alguma dúvida, a gente passa para o arquiteto, jamais vamos contra a um projeto, a gente tenta sempre alinhar. Não descaracterizar de forma nenhuma, não, né? Isso é importante, até o nosso público são os arquitetos, a gente sempre vai fazer um trabalho de bastidor, esse trabalho é uma via de mão dupla, e eu me sinto confortável e com a responsabilidade de falar a verdade, pensando naquela experiência final do cliente que eu falei. Que, por exemplo, às vezes chegam projetos lá com piscina de 1,80 m, que é um exemplo. Eu tenho a obrigação de falar que 1,80 m é bastante, e está fora de padrão. Só que eu não vou falar isso para o cliente, eu vou falar isso para o arquiteto. Tá? Que é quem está projetando a casa dele. E depois ele vai fazer essa equalização, e, claro, na hora final a gente chega no denominador. Porque são escolhas que acabam, gerando, porque o cliente ele não tem o repertório para decidir, né? Vocês acabam direcionando diretamente para quem está desenvolvendo todo o projeto e dando esse respaldo técnico para que o arquiteto tome a melhor decisão. E porque, por exemplo, o cliente chega para nós, qual cor você colocaria na piscina? Cada um tem a sua preferência, né? Mas o que eu falo para o cliente, a piscina, ela faz parte de um todo.
Então eu não posso chegar e falar, coloca a cor tal. Eu não sei a cor da casa, não sei o que está por trás da criação do arquiteto. Então a gente envolve o arquiteto nesse sentido, desde os pequenos detalhes até a cor da piscina. Então é importante a gente... Até porque impacta no projeto dele como um todo. Completamente. O projeto de área externa. Se você diz uma cor realmente que ela não está em sintonia com o resto, para o arquiteto é uma decepção, né? Porque descaracteriza todo o projeto dele. Talvez aquela cor em separado ela ficasse belíssima, mas ela precisa estar ornando com o entorno. Exatamente. Mas às vezes o cliente ele aperta a gente. Mas o que você colocaria? Aí eu remeto para minha casa. O que eu coloquei na minha casa foi isso aqui. Mas eu falo por quê? Por causa da cor da casa, por causa do piso do entorno, a quantidade de vegetação que tem. Então, eu saio pela tangente assim, porque é algo que realmente, a minha opinião pessoal não vai agregar no projeto daquele cliente. Eu tenho que entender o todo. E o todo quem tem é o arquiteto. E quando a gente fala, Jerônimo, de entorno, né? Hoje, o entorno da piscina também tem sido muito valorizado, né? Foi-se o tempo em que ele era, né, algo mais simples. Esse móvel aqui tá meio, né? Digamos assim, tá meio deixado de lado, aí coloca lá na piscina. Não, hoje em dia, até pelo olhar para a convivência, por esse olhar mais social, né? Dessa área da casa, você tem olhado de uma forma muito atenta para o entorno. O que você tem visto de novidades, né, na ambientação do entorno da piscina? A Desjoiô, quando ela veio para o Brasil, ela tem só a questão da piscina. Os clientes nos perguntavam, até arquitetos, tá, mas piso do entorno, o que eu faço? Coloco um porcelanato, que tipo de pisos são adequados? Então a gente hoje tem no espaço Desjoiô os pisos atérmicos, tá? Qual que é a vantagem deles? Eles são antiderrapantes e eles não aquecem. Então imagina você saindo de uma piscina, num sol bastante forte, pisar na madeira vai queimar o pé. Vai pisar às vezes num porcelanato, vai queimar o pé. Mas existem porcelanatos antiderrapantes, ok? Mas a questão da temperatura nem sempre atinge. Então esse detalhe é muito importante do entorno. Aí tem a questão do mobiliário externo. Tá? Os clientes nos procuravam também. A Desjoiô, ela se uniu com a marca Tessaro Home Garden, que é uma marca muito importante no Brasil, e a gente trouxe ela para o sul do Brasil. Então hoje vocês oferecem essa solução também? Também. Então a ideia é ser um espaço que o cliente possa escolher tudo no ambiente externo no local só. O cliente, claro, o arquiteto. E um detalhe importante que eu falo, a gente respeita muito o limite que o arquiteto nos dá. Então, por exemplo, o arquiteto tem às vezes uma preferência por marca A, B ou C de móvel externo. A gente não vai passar essa linha. A gente pergunta, até onde você quer que eu vá? Os arquitetos que já nos conhecem há bastante tempo falam, resolve tudo para mim. Mas tem arquiteto que são momentos diferentes. Então a gente respeita esse limite, assim, tá? Porque, de novo, o todo, quem sabe, é o arquiteto. É para não interferir no projeto dele. Exatamente. Né? Jerônimo, assim, quando a gente fala de Desjoiô, uma marca muito tecnológica, né? Sexagenária e tecnológica. Uma senhora moderna. Uma senhora moderna. O que você vê a partir desse ano para o futuro? Para onde que o mercado de piscinas está se encaminhando? Principalmente quando a gente fala de Brasil. Existem várias vertentes. O futuro a gente faz exercícios para entender quais serão as próximas necessidades do cliente, quais serão as próximas criações e inovações dos arquitetos. Então, qual que é a vantagem da Desjoiô? A gente está muito antenado a isso. Tá? Então, mobilidades assim, para fazer inovações, a gente tem, que eu falei, os principais engenheiros e arquitetos, os engenheiros de piscina do mundo estão na França, boa parte deles dentro da Desjoiô. Então a gente sempre, é um trabalho de corre atrás. Então eu imaginei isso aqui, dá para fazer? Talvez nesse momento não dê, mas ali na frente tem que dar, porque é algo que faz sentido. Que mostra um movimento de mercado. Exatamente. E tudo evolui, né? A gente não pode ficar parado. Se nós ficássemos parados, estaríamos fazendo piscina ainda com casa de máquinas e com pastilha, atrasando a experiência do cliente. Então a gente está muito, muito antenado a isso. Mas sendo mais objetivo, piscinas menores, tá? Piscinas que atendam a necessidade de cada família. Os terrenos têm diminuído. Então não adianta pensar que faremos só piscinas grandes. Não, aquela piscina... Como que a gente faz uma piscina multifuncional menor?
que atenda a necessidade daquela família. Então, mas o conceito de terrenos menores é algo que vem acontecendo. Tá? Questão da família mais próxima, principalmente pós-pandemia, ter uma convivência, assim, às vezes um espaço pequeno, que o cliente acha, mas liga lá na loja, ou chega um arquiteto, o espaço é pequeno, não sei se dá. Dá. Só temos que entender qual é a sua expectativa. Então, a gente ter essa mobilidade e essa em sinergia com o arquiteto para poder construir junto aquele espaço externo, eu acho que é algo que é fundamental, mas a necessidade vai vir do cliente final e vai vir da criatividade dos arquitetos. E em termos de tecnologia, realmente a gente já está chegando num ponto onde quase tudo é possível. Perfeito. E quando a gente fala em tecnologia, a gente leva muito para o lado, como que eu vou falar assim, o lado tecnológico no sentido de algo na palma da mão, celular. A tecnologia não é isso. Se a gente tem uma tecnologia voltada para a sustentabilidade, isso é algo também, é uma tecnologia voltada para isso. Então a tecnologia, o que é? É algo que te traga uma vantagem dentro de um preceito de momento, de mundo atual, que não necessariamente é só algo digital. É algo que pode ser, às vezes, mecânico, mas que vai te trazer um benefício. Então, tecnologia é trazer um benefício. Então, por exemplo, quando você acende a luz da sua piscina no celular, isso é uma tecnologia. Eu não tenho que ir lá fora. Te traz comodidade. Comodidade, um botão. Mas a partir do momento que a gente tem um sistema, por exemplo, de filtração nosso, que não é o filtro de areia, que você consegue lavá-lo rapidamente, devolver e te trazer menos tempo de empenho na piscina, isso é tecnologia também. Então, a tecnologia não só algo como digital, algo como benefício para o mundo moderno. Perfeito. Jerônimo, foi fantástico conversar com você, ainda mais numa época, né, onde o olhar está para as piscinas, né? Nós estamos no auge do verão. E realmente trazer esse olhar versátil para as pessoas. A gente conseguir entender, sim, tem espaços onde as piscinas podem ser muito amplas, mas é a gente ressignificar um pouco essa questão de você tem um espaço menor, um espaço mais compacto em casa, mas quer ter um momento de interação com amigos, de socializar, né, de realmente aproveitar a área externa da casa. Sim, você tem a versatilidade de trazer uma piscina menor, mas que consiga te atender com máxima excelência. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E detalhe, a piscina muitas vezes ela valoriza a sua casa. Então, ter uma piscina em casa vai valorizar o seu patrimônio. Então vários usos. Tem clientes, Melissa, que colocam a piscina só para tomar um café da manhã na frente vendo a água mexendo. Então, às vezes é muito mais a vibe até do que a experiência do próprio mergulho. Do mergulho, sim. E com essa mudança de temperatura, 1 grau que aumente aqui em Curitiba, a temperatura, nós somos muito calorentos. Então, esse 1 grau te remete a ter uma piscina. Então, mudou muito. O curitibano também, conceitualmente falando, ele quer ter a sua piscina. Ele quer levar as pessoas que ele quer, não quer usar a piscina do condomínio. Diferente do, por exemplo, no Nordeste, em Recife. O pessoal tem o costume de chegar em casa e cada um pega, eles chamam de tira-gosto, pega um pouquinho, vai lá na piscina do condomínio, se reúne. É muito cultural. O curitibano não tem isso. Não, ele prefere fazer do seu jeito. E agora me ocorreu mais uma dúvida, assim, a gente conversando. Você me disse que o arquiteto curitibano ele é muito ousado, né? Mas nós somos conhecidos por ser um público muito tradicional. Tradicional, exigente, e esse foi um dos motivos que a primeira loja da Desjoiô no Brasil foi em Curitiba. Curitiba é uma cidade meio teste, né? Então, o que dá certo aqui vai dar no Brasil inteiro, porque nós somos exigentes, nós somos tradicionais, então isso reflete também na cor da piscina. Então, qual a cor da piscina que mais sai? Tem várias cores. Mas o curitibano gosta daquela tonalidade azulada. Sim. Ainda. Então sai bastante aqui. Diferentemente de outros lugares do Brasil que tem algo mais arrojado. Tá? Então ele é criativo, mas ao mesmo tempo ele é convencional. Ele é exigente e criativo, mas ele quer aquilo que ele já sabe que ele quer. E se for diferente, a gente tem que explicar o porquê muito bem explicado. E a piscina coberta? Perfeito. Isso aí entra também na questão da personalização. Tem pessoas que querem a piscina por diversos motivos. Agora, aquela pessoa que quer usar o ano inteiro,
aqui em Curitiba, o ideal é que ela seja fechada e aquecida, óbvio. Curitiba, superado a questão do aquecimento, é importante. Mas a piscina coberta, tem pessoas que precisam fazer um exercício em casa. Então nós temos piscinas que nós construímos para a pessoa fazer o exercício em casa. Questão de saúde. Saúde. Então, você vê como tem várias possibilidades da piscina. Então a piscina coberta vai te dar um conforto térmico para você entrar e sair da piscina, que às vezes a água está quentinha, mas aquela barreira psicológica de eu chegar até a piscina num dia de vento frio faz com que você não a utilize. Então, esses micro detalhes, que não são tão micro, mas são diversos, nós temos lá um questionário de mais de 200 perguntas, que nós chamamos de questionário da piscina perfeita. A piscina perfeita para a Melissa não é a piscina perfeita para uma outra pessoa. Então, tem as expectativas, as famílias, quem vai usar. Eu faço muita festa, quero ter muita gente aqui ou não. Enfim, só que, claro, eu não vou chegar para o arquiteto e falar, arquiteto, está aqui uma pastinha para você preencher 200 perguntas. Então, a gente vai entender isso e sem o cliente, muitas vezes até o arquiteto perceber, a gente propôs algo que a pessoa fala, é isso. Tá? Mas por trás disso tem muito estudo. Jerônimo, foi fantástico. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos, por ter trazido um olhar para a gente, que é sempre bom. Às vezes a gente vai vivendo o mercado de uma forma automática. Sim. E não para pensar em coisas, como esse questionário de 200 perguntas, que às vezes você está perguntando para o cliente coisas que ele nunca nem parou para pensar. Sim. Então você tem proporcionado um olhar mais aprofundado em cima da piscina. Exatamente. E desejamos todo sucesso para vocês. Para todos nós. Até a próxima. E traga as novidades sempre que tiver. Trarei. O nosso canal está aberto. Tá bom. Obrigado, Melissa. Pessoal, então eu conversei com o Jerônimo Machado, que é empresário, diretor da DJU aqui no Brasil, falando sobre um olhar hoje para a área externa da casa e sobre as piscinas. Na próxima sexta-feira, dia 17, nós voltamos com outro empresário do segmento, o Juliano Deconte, da Montelux, que vai trazer as novidades e insights tanto sobre experiência de atendimento como para soluções no mercado de vidros. Até lá!